Fluminense vai jogar, eu vou ficar louco na cabeça. O Fluminense segue vivo na briga por uma vaga direta na Libertadores da América de 2023. E eu acho que é nisso que o torcedor tem que focar agora e principalmente também na semifinal da Copa do Brasil. Eu trago números sobre as probabilidades de classificação para Libertadores e também de campeão brasileiro de 2022. Eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, conto com o seu like, conto com a sua inscrição para a gente continuar crescendo no nosso canal. Números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais sobre as probabilidades do Campeonato Brasileiro de 2022. A gente vai fazer uma análise dos números de quem pode ser campeão, de quem também pode chegar a Libertadores, quem está mais perto de uma vaga para Libertadores ou pré-Libertadores. Isso porque um time brasileiro pode vir a ser campeão da Libertadores ou até mesmo campeão da Sul-Americana, o que faria com que a gente tivesse mais vagas diretas para a Libertadores da América. Então a gente vai analisar esses números do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, começando com as chances dos primeiros colocados serem campeões nesta temporada. A gente começa aí com o Palmeiras, que empatou com o Fluminense no final de semana e chegou a 72% de chance de ser campeão brasileiro, 72,4%. Palmeiras realmente abriu uma boa diferença aí para o segundo colocado, que hoje é o Flamengo. E o Palmeiras está bem perto de ser campeão, mas é o que eu sempre digo, futebol não é matemática. Ainda faltam 14 rodadas para acabar o Brasileirão. E nesse momento o Palmeiras é o time que tem mais chance de ser campeão brasileiro, 72,4%. O Flamengo, com a vitória sobre o Botafogo no final de semana, chegou a 10,4% de chance de ser o campeão brasileiro, aumentou um pouquinho. Já o Fluminense teve uma queda. O Fluminense na rodada anterior apresentava 9% de chance de ser campeão brasileiro, com um empate contra o líder Palmeiras. Teve a chance de se aproximar, de aumentar essa porcentagem, mas o Fluminense acabou empatando e hoje o Fluminense tem 5,4% de chance de ser campeão brasileiro. E aí na sequência, né, o mais perto do Fluminense é o Internacional com 5,3%, depois aparecem o Corinthians, o Atlético Paranaense, e aí bem mais distante o Atlético Mineiro, que é o atual campeão, o Santos, América e o Fortaleza. Eu queria destacar isso. Para você que duvida da chance do Fluminense ser campeão brasileiro, que acha assim, olha, acabou, não tem mais chance, impossível, não dá. Pessoal, há 5 rodadas atrás, o Fortaleza era dado pela mídia como virtualmente rebaixado. Eu cheguei a assistir ao final da última rodada do primeiro turno, ou seja, a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, alguns comentaristas dizerem, olha, Fortaleza está virtualmente rebaixado. Se o Fortaleza não fizer uma campanha de campeão, vai ser rebaixado. Pois bem, 5 rodadas depois, o Fortaleza ganhou os 5 jogos. Ninguém dizia que o Fortaleza ia fazer isso. Fortaleza venceu 5 jogos seguidos, 5 jogos nesse segundo turno. É o único time 100% de aproveitamento no retorno. E com isso o Fortaleza, que era dado como virtualmente rebaixado, hoje o Fortaleza tem 0,021% de chance de ser campeão. Ou seja, há 5 rodadas ele já era dado como rebaixado. 5 rodadas depois, ele tem uma chance mesmo que mínima, né, irrisória, de ser campeão. Ele figura ali entre os times que pode ser campeão. O que eu estou querendo dizer com isso? O Fluminense hoje é dado como virtualmente sem chance de ser campeão brasileiro desse ano. Mas o futebol, gente, tudo muda. Se o Fluminense ele engrena aí uma sequência de vitórias, como aconteceu recentemente, né? O Fluminense fez acho que 4 ou 5 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e o Fluminense deu um salto na tabela. Estava lá embaixo, na metade da tabela, de repente o Fluminense virou um dos favoritos. Então, futebol tudo muda. São 14 jogos. Uma sequência negativa do Palmeiras, uma sequência positiva do Fluminense, tudo pode mudar. Vamos falar agora sobre as chances das equipes da Série A de se classificarem de forma direta
para a Libertadores da América do ano que vem. O Palmeiras está praticamente classificado, com a pontuação que ele atingiu, o Palmeiras praticamente classificado, tem 98,8%, só uma catástrofe, tira a vaga direta do Palmeiras para mais uma Libertadores da América. O Flamengo vem logo atrás, 73,7%, e o Fluminense aparece com 61,7% de chance de se classificar de forma direta para a Libertadores, esses números considerando o G4. Mas, como eu disse, a gente tem uma grande possibilidade aí de ter G5 ou G6, dependendo do que vai acontecer nas próximas rodadas. Se o Fluminense ou o Flamengo, por exemplo, um desses dois times, ou o Corinthians, né, ou o São Paulo está mais atrás, mas se a gente tiver Fluminense, Corinthians ou Flamengo, um desses três, como campeão da Copa do Brasil, um desses times pega a vaga que é da Copa do Brasil, não a vaga do Brasileirão. Então abre também mais uma vaga direta para a Libertadores da América. E aí a gente ainda tem 3 times brasileiros na disputa da Libertadores. Se um for campeão, acontece a mesma coisa, né? Que é o Atlético Paranaense, que está ali hoje, é o 6º colocado no campeonato. O Flamengo, que é o vice-líder, e o Palmeiras, que é o líder. Então, se um desses for o campeão da Libertadores, vai abrir também uma vaga. Então, a chance de a gente ter G5 ou G6, ou os dois, é muito grande. E esse número do Fluminense, 61,7% de chance de se classificar para a Libertadores, ele está baseado apenas na chance de G4. Então, a chance de ter G5 e G6, havendo G5 e G6, a chance do Fluminense ela acaba melhorando muito aí para poder o Fluminense se classificar direto para a Taça Libertadores da América. Então essas são as probabilidades de momento. Estamos na 24ª rodada, indo para a 25ª rodada, onde o Fluminense enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense vai jogar contra o Fluminense no meio de 2 duelos importantíssimos contra o Palmeiras pela Libertadores. Essa semana e semana que vem, Palmeiras e Atlético Paranaense decidindo uma vaga na final. O Atlético todo focado para esse jogo da Libertadores, e contra o Fluminense a chance é muito grande do Atlético, do Furacão, usar um time alternativo. Aí o torcedor pode imaginar, pô, que bom, né? Vamos pegar os reservas do Atlético Paranaense. Não é bem assim, pessoal. O Atlético Paranaense, ele utilizou um time alternativo em 6 jogos até agora no Campeonato Brasileiro. E eu vou trazer para vocês qual foi o desempenho do time do Atlético Paranaense jogando com o seu time alternativo. O Atlético Paranaense ele conseguiu 3 vitórias sobre o Bragantino, o Palmeiras lá no Palestra, lá na Allianz Parque, e também bateu o Atlético Mineiro. E o Atlético Paranaense também ainda com o time alternativo empatou com o Ceará, isso na última rodada, foi goleado pelo Flamengo, aquele jogo de 5-0, e também acabou perdendo para o Botafogo por 2-0 no Engenhão. Então, o Atlético Paranaense, em 6 jogos com o time alternativo, teve 3 vitórias, 1 empate e sofreu 2 derrotas. O aproveitamento é de 55,5%. Então, claro, é muito melhor você jogar contra um time alternativo do que contra os titulares, principalmente a gente levando em consideração que o time titular do Atlético Paranaense vem fazendo um bom Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Taça Libertadores da América, chegou até as quartas de final da Copa do Brasil. Então o Atlético Paranaense hoje é uma das grandes forças do futebol brasileiro. E aí quando você pensa que ele vai jogar com um time alternativo, claro que é melhor do que jogar contra o time principal, mas não quer dizer que a gente vai ter facilidade não. É um jogo muito difícil e fundamental para o Fluminense. Isso porque depois desse jogo contra o Atlético Paranaense, o Fluminense vai ter uma sequência de 3 jogos seguidos no Maracanã. O Fluminense vai ter 3 jogos seguidos no Maracanã. Então, seria importantíssimo o Fluminense conseguir uma vitória contra esse time alternativo do Atlético Paranaense para dar aquela arrancada que eu acabei de dizer, até porque o Palmeiras, provavelmente nas próximas rodadas, também deve usar um time alternativo. O Fluminense, depois de jogar contra o Atlético Paranaense no sábado, o jogo está marcado para 7 horas da noite,
esse jogo que a princípio não vai ter transmissão do Premier. O jogo, no entanto, ele pode ser comprado de forma avulsa da plataforma do canal de TV do Atlético Paranaense ou pelo streaming no perfil do influenciador, o Casimiro. Então, só que aí, no caso do Casimiro, não precisa comprar, é só você se inscrever no canal do Casimiro, a partida vai ser transmitida por lá, o torcedor do Fluminense não vai ficar na mão, vai poder ver esse jogo aí, apesar de não passar no Premier. Depois de pegar o Atlético Paranaense, no outro sábado, o Fluminense joga contra o Fortaleza no Maracanã. O Fortaleza, que eu acabei de dizer, está muito bem nesse retorno. Na sequência, o Fluminense tem o Flamengo, né, o clássico, também no Maracanã, ou seja, o segundo jogo seguido no Maracanã, apesar de ser clássico e tudo mais, é um jogo no Maracanã, não vai precisar ter o desgaste da viagem e vai jogar no gramado, no estádio onde ele está acostumado a jogar e com o apoio, tenho certeza, do torcedor. Na 28ª rodada, mais um jogo seguido do Fluminense em casa, ele pega o Juventude no Maracanã e somente na 29ª rodada, no dia 1º de outubro, ou seja, daqui a um mês, que o Fluminense vai voltar a jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro. E o Fluminense fazendo 3 jogos seguidos depois dessa partida contra o Atlético Paranaense. Bom, meus amigos, é isso. Agradeço a vocês que continuam nos assistindo. Cada dia mais pessoas vão chegando, mais torcedores vão interagindo com a gente, vão participando, vão assistindo. E eu peço para que você dê o seu like, para que você se inscreva no nosso canal, para a gente continuar crescendo. Agradeço mais uma vez a sua companhia, saudações tricolores e até a próxima.